Nós temos essa presença. Lutas, elas vêm, elas vão, guerras, elas acontecem nas nossas vidas. Mas aquele cujo está na presença do Senhor tem a convicção e a certeza da vitória. Não é pelo tanto que a gente acerta, não é pelo tanto que a gente erra, mas é pelo tanto que a gente crê e o tanto que Ele age. E em nome de Jesus, Ele vai estar agindo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, essa noite, Ele vai plantar uma semente dentro do seu coração que vai trazer uma colheita poderosa. Vai trazer vida, vai trazer vitória, vai trazer sabedoria. Você precisa entender que quando você está diante do altar, Deus está emanando unção para a sua vida. Isso aqui não é só mais um culto, isso aqui não é só mais um ato, um ritual. Isso aqui é um lugar onde Deus alcança os nossos corações, amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Podem se assentar, procurem seus lugares. Vou estar compartilhando com vocês algo que Deus tem ministrado no meu coração. Essa semana eu estava no meu momento de devocional, orando, falando com Deus. Eu não sei você, mas eu não negocio isso. Intimidade com Deus. Tem muito crente que vive na igreja, mas dificilmente se ajoelha dentro do seu quarto, no espaço que você escolhe para falar com Deus. Deixa eu te falar, a igreja, ela é maravilhosa, aqui nós somos ministrados, mas o que vai te manter de pé é a sua intimidade com Deus, amém? Amém? Fala para o seu irmão, é a sua intimidade com Deus, é o poder de Deus na sua vida, é isso que vai te manter de pé. São as suas experiências, são as palavras, as direções que Deus propriamente fala, através da palavra de Deus, através de um bate-papo com o seu líder, com seus irmãos, o ambiente que você está, Deus estará manifestando. Mas é muito importante você buscar essa intimidade. E eu estava orando, estava falando com Deus, e Deus começou lá na segunda-feira a ministrar o meu coração. Hoje, inclusive, era para o bispo Lucas Cunha estar aqui. Só que, gente, nossos profetas, eles estão num processo, junto com a sede, junto com a posição que eles ocupam hoje, que às vezes eles precisam fazer algumas alterações rápidas, imediatas. E aí ele falou, Rafa, não vou conseguir estar aí hoje. Bispa Priscila falou, mas Rafa, semana que vem eu vou estar aí, domingo, pode falar para todo mundo. Bispa Priscila vai estar aqui com a gente, amém? Vai ser uma bênção, nossa profeta, estou morrendo de saudade dela. Mas, voltando, eu estava sendo ministrado por Deus nessa passagem de Mateus que eu estava lendo e meditando nisso. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero falar o que tem acontecido. Eu lembro que na segunda eu entrei nesse ambiente, eu busquei a Deus e Deus começou a ministrar. E quando foi na sexta-feira eu fui almoçar com o bispo Daniel Goulart, lá de São José dos Campos, um irmão, um parceiro, um cara que está na caminhada junto já tem algumas décadas, algumas não, né? Eu tenho 2 décadas de Sara Nossa Terra, mas alguns bons anos, tem muito tempo que eu conheço. O Daniel, estava eu, o bispo Maurício, e a gente estava conversando nesse almoço. E ele começou a falar sobre a questão da graça, do ser grato. Fala para o seu irmão, ser grato. Quando você ouve essa palavra, o que ela vem na sua mente? O que traz na sua mente? Gratidão. Está na moda, né? Olhar para o outro e falar gratidão. Eu falo, meu Deus, na minha época era obrigado. Hoje é gratidão. Mas eu quero aprofundar um pouco nisso com você. E ele trouxe um entendimento que eu achei fantástico. Inclusive, ele compartilhou lá no Centro de Obras. E é algo que Deus tem falado comigo desde a segunda-feira. A questão do ser grato. E antes de eu entrar no tema, antes de eu entrar no que o bispo Daniel trouxe, eu estava em um curso, semana retrasada,
E eu conheci um casal de empresários que são inclusive da Bahia. Eles não são daqui, eles são da Bahia. E nesse curso a gente estava se apresentando e uma das dinâmicas era falar sobre um momento da vida que marcou bastante a gente, né? E ali a gente conversando, a esposa desse casal falou: nós passamos há uns 8 meses atrás por uma situação muito complicada. Minha mãe com um problema renal, aonde se ela não fizesse o transplante, ela viria a óbito. Minha mãe nova, com muita saúde, porém teve essa complicação. O rim dela simplesmente parou. E o que aconteceu? Ela tinha 2 irmãos. E para ser transplantado não pode tirar de qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que pode doar. E ela tinha esses 2 irmãos para poder fazer o exame. E os 2 irmãos fizeram, e os 2 podiam doar para ela. E ali veio uma felicidade na família, uma alegria. E ali o mais velho foi procurado, né? A família se conectou. E uma coisa interessante aconteceu. Nessa do irmão mais velho, a família desse irmão mais velho se levantou e falou: não, eu não aceito que meu pai doe, eu vou botar a vida do meu pai em risco. Não vou botar a vida do meu marido em risco. Não vou colocar a vida do meu avô em risco. Ou seja, aquele homem ele já tinha uma construção de vida e aquelas pessoas se levantaram e falaram: não aceito, não aceito, não deixo, não permito. E a irmã num leito de morte. Imagina uma situação como essa. Sabendo que o irmão tinha 2 rins, poderia estar doando um, e a família, ele doaria. Só que a família se levantou e não permitiu. E virou uma guerra dentro da casa. Já o irmão mais novo, a família reuniu, foi conversar e ele falou: não, eu dou. A família inteira foi de acordo. E aconteceu o transplante. E ela falando: foram 8 meses infernais na minha vida. 8 meses de crise, de guerra, de conflito, aonde eu comecei a julgar esse meu tio que era mais velho, falando: poxa, que amor é esse? Que irmão é esse? Que família é essa? E ela ficou muito indignada com aquela situação. E já com o irmão mais novo, de primeiro ele falou: pode contar comigo, vamos para a mesa de cirurgia. Vai ter uma parte minha dentro da minha irmã. E aquela situação foi consolidada. Mas o que eu acho interessante nisso tudo? Quem não doou está errado? Sim ou não? O rim era dele. Está errado? É complexo, né? Que nenhum de nós precisemos viver isso nas nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você tenha saúde, que você tenha paz, que você seja pleno em todas as áreas da sua vida. Porque nós estamos de fora, querer julgar é muito fácil. Mas só quem está vivendo sabe. Só quem está ali no dia a dia sabe. Mas eu não quero focar no irmão mais velho, eu quero focar no irmão mais novo. E fez o transplante, foi um sucesso. A recuperação foi um sucesso. Hoje a família está reunida, está bem. Graças a Deus essa mãe está fora de risco, está voltando a sua vida em plenitude, dando continuidade na vida. E fica aquela pergunta: qual é a sensação, qual é o sentimento que tem no coração dessa mulher que literalmente morreria se ela não tivesse recebido essa doação? Imagina, como é que ela olha para esse irmão mais novo? Você entende o que é gratidão? E aí, vindo para aquilo que o bispo Daniel trabalhou um pouquinho com a gente, conversou comigo no almoço e falou um pouco ali no centro de obras. O que é a gratidão? Gratidão é uma dívida eterna. Nós precisamos entender isso.
Quando Jesus ele se entregou lá naquela cruz, ele entregou a vida dele por nós. Existe um preço a ser pago? Existe algo que nós naturalmente possamos entregar e falar, pronto, está pago Jesus, não te devo mais nada? Ou nós seremos eternos devedores de Cristo Jesus? Quem aqui vai ser eterno devedor de Cristo? Nós precisamos entender que a gratidão é isso, é uma divisão, é uma... Ai, Jesus, sumiu da minha cabeça. A gratidão, ela é uma dívida eterna. Ela é uma dívida infindável, impagável. Não existe preço. O rim no corpo dessa mulher, outras pessoas talvez pudessem ter doado. Mas o que Jesus fez na cruz, gente, é impagável. E o bispo Daniel, ele fala o seguinte. Ele fala, sabe o que eu entendi? A gratidão, ela pega o endividado. Alguém aqui tem dívida? Dívida é diferente de conta. Dívida é quando você perde o controle. Você fala, ixi, eu não vou conseguir pagar esse mês. Ih, vai vir oficial de justiça, vou ser despejado, vão levar até minhas cuecas. Alguém aqui está endividado? Não precisa levantar a mão não, que eu te entendo. Eu já fui endividado. Já passei, ixi, oh Jesus. Imagina, esse banco que está te cobrando, esse agiota que está te cobrando, o factory, né? Esse traficante que está cobrando às vezes o seu filho, falando que vai matar se não... que acontece, nós sabemos que é assim que funciona. Quem aqui gostaria de ficar perto da pessoa que você está devendo? Quer não ir lá para dentro do banco e falar, estou devendo vocês. Eu lembro que, gente, lá nos primórdios, eu fugia de oficial de justiça. Eu fugia. Eu sabia que eles estavam me procurando, que eu não tinha pago a parcela do carro. Eu lembro lá do meu iniciozinho, meu Deus do céu. Eu lembro que no dia do aniversário da Liz, eu parei numa blitz. Quer dizer, eu parei numa blitz não, eu tentei fugir da blitz, botei num lava-jato. Chegou o policial, bateu no vidro, falou, habilitação e documento do carro. Eu falei, senhor, não tem. Não tem dinheiro nem para comer direito, eu vou ter dinheiro para pagar IPVA, você está doido. E eu lembro que no dia do aniversário da Liz, ali chorava, porque chegou o carro guincho, né, lá da PM, botou o carro e eu e a Liz lá no postinho da polícia, lá na IPTG, olhando aquela situação. E eu olhando, eu falei, Deus, mas por quê? Eu sou teu servo, Senhor. Ele, porque tu não pagou tuas contas, filho. Você quer o quê? Você faz as contas e a culpa é minha? Deus, isso não é justo. E o pior que era, eu estava devendo. Eu não tinha condições de pagar, eu estava devendo. E eu fugia de banco, fugia de AJ, eu nunca mexi não, mas fugia de oficial de justiça, fugia. Eu não queria. Tocava o telefone, ixi, número desconhecido, desliga, é cobrança. Graças a Deus, ninguém nessa igreja passa por isso. Porque aqui nós somos um povo pleno, próspero. Quem está ali no Ceilândia Online, vocês são prósperos, abençoados. Vocês não passam por isso, amém? Aleluia. Em parte creia, em parte profetize. Bispo Daniel fala, Rafa, a gratidão é pegar um endividado e o endividado ter desejo de estar perto do seu credor. Isso mexeu tanto comigo, isso foi tão fundo no meu coração, por quê? Alguém aqui consegue pagar o que Jesus fez por nós? É impagável, mas existe uma dívida, amém? Jesus te cobra por essa dívida? Jesus chega para você e fala, eu morri por você, e agora? Você vai ter que me pagar. Ele faz isso com você?
Não, ele só fala assim, ó, vinde a mim todos os que estão cansados. Você que continua endividado, você que continua pesado, você que continua machucado, você que continua ferido, vem para mim, eu quero te ajudar. Eu dei minha vida e mesmo assim eu continuo tendo condições de te ajudar, porque eu ressuscitei. Vem para mim. A única coisa que ele faz é um convite para a gente poder estar perto dele. Você não tem o que fazer para pagar. E a gratidão gera isso dentro da nossa alma. Eu quero estar perto de Jesus, mesmo sabendo que eu sou devedor. É uma dívida que atrai, não é uma dívida que repele. E lendo a palavra de Deus, abre comigo no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Olha que passagem. Olha que riqueza essa passagem bíblica. Diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Ou seja, um rei que desejava acertar as contas com seus servos. 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Imagina uma situação dessa. Ah, você está me devendo? Faz o seguinte, vende sua esposa. Vende sua esposa para alguém que tem dinheiro, recebe o dinheiro e me paga. Ah, o valor da sua esposa não supre? Vende seus filhos. Eu não quero saber o que você está vivendo, eu não quero saber o que aconteceu, eu só quero que você me pague. Essa foi a situação. E não foi de qualquer pessoa, foi de um rei. Imagina uma situação como essa. E acontece isso, gente, constantemente. Muitas vezes quando o lar está em dívida, quando a dívida faz parte do casamento, você vê que a família, ela dispersa. Muitas vezes ela quebra. Muitas vezes a esposa já não admira mais o marido já não admira mais a esposa, os filhos já não têm mais referência, vira uma bagunça, porque está vindo o peso da cobrança. É o peso da cobrança. O homem já não se sente em autoridade de fazer alguma coisa. Em algumas situações entra adultério, grosserias. Isso acontece. Isso aqui é uma passagem bíblica, mas é extremamente atual. Casamentos são rachados. Casamentos são quebrados, porque não resiste à pressão de uma crise financeira, de alguma dívida, seja ela natural, seja ela emocional, seja ela espiritual. Dívida é dívida. A Bíblia diz assim em Mateus 18, 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou. Fala comigo. Implorou. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O que esse servo falou? Rei, tem paciência. Eu vou dar um jeito. Não toca na minha casa, não toca na minha família, não toca na minha esposa, não toca nos meus filhos, não toca. Eu vou dar um jeito. Me dá mais um prazo, me dá mais um tempo. O que ele fez? Fala comigo, negociou. Às vezes você está desesperado por alguma situação na sua vida. Quantas vezes você procurou para negociar? Sabe qual é o problema do endividado? É que ele foge. Fala para o seu irmão, para de fugir dos seus gigantes. Para de fugir dos seus credores. Não é assim que você resolve o problema. Não é assim que você vai solucionar sua situação. Você fugir, a dívida vai aumentar, ela não vai diminuir. Quantos concordam? Vai começar a correr juros, gente, o negócio vai ficar mais feio. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir.
Ceilândia, eu venho trazer boas novas para você. Eu não sei como, mas eu sei que os senhores que estão sobre a sua vida vão ter compaixão, vão ter misericórdia de você. Deus libera uma unção de misericórdia sobre a Ceilândia para que você possa ir. Deus libera uma unção de perdão de dívidas. Quantos recebem? Fala para o seu irmão, perdão de dívidas. Aquele cara, ele estava devendo muito e de repente ele começou a dever nada. Olha que coisa maluca. Bispo, isso que o senhor está falando, eu não consigo concordar. Eu não estou pedindo para você concordar. Eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Porque a minha Bíblia diz, na palavra de Deus diz, que Jesus fala assim: eis que Ele levou sobre si todas as nossas dívidas. Todas as nossas dívidas foram levadas sobre Jesus. O problema é que nós estamos na igreja, mas nós não entregamos aquilo que está nas nossas vidas. A gente não entende o que é o fardo leve, o que é o fardo suave de Jesus. Eu não vou dar continuidade aqui na passagem, porque fala de uma outra atitude desse servo, que desabonou ele completamente. Que fala que ele foi atrás de um outro servo que devia ele, e ele foi para cima com gosto de gás. O que eu quero te falar? A misericórdia, a compaixão de Deus, ela é necessária em muitos momentos das nossas vidas. E a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos consumidos. Fala comigo, as misericórdias do Senhor são o motivo de eu não ser consumido. Deus coloca misericórdia no coração dos nossos credores. Muitas dívidas nós realizamos muitas vezes sem o conhecimento, sem a maturidade, sem o entendimento. Foi pela ignorância nós entramos no erro. Pela ignorância nós falhamos. E pela misericórdia nós fomos liberados. Não estou falando que a partir de amanhã você vai pegar o seu extrato e falar: olha, bispo, foi desbloqueado. Não. Deus vai começar a te dar sabedoria. Deus vai começar a te dar oportunidades, meios, formas de você resolver problemas. Posso ouvir um amém? Deus vai começar a colocar pessoas, Deus vai começar a te conectar com situações que você vai falar: peguei, vou conseguir resolver aquela situação. Vou conseguir resolver aquele caso. Gente, quando eu converti, eu estava num nível de dívida tão absurdo, que eu não tinha dinheiro para ir da igreja para casa e da casa para a igreja. De ônibus, eu não tinha condições de pegar ônibus. Eu não tinha condições de pegar ônibus. E muitas vezes eu tive que ir andando 12 quilômetros da Vicente Pires para a sede. Porque eu não tinha condições. Um cara que tinha renome, fama, sucesso, estava mais quebrado que arroz de terceira. E com uma dívida, que eu olhava para ela e falava: meu Deus, eu não tinha coragem de falar para os meus familiares o tamanho da dívida que eu tinha. E deixa eu te falar, naturalmente era impossível eu ter pago essa dívida. Bispo, como é que você resolveu a sua situação? Pela graça. Fala comigo, é pela graça. Por isso eu digo, eu sei quem Deus é na minha vida. Deus começou a me mover, Deus começou a fazer coisas na minha vida que eu não entendia como e por que Ele faria. E até hoje eu não entendo, eu só sei de uma coisa: Ele fez. E eu sei de uma coisa: Ele vai começar a fazer na sua vida se você permitir. Ele vai começar a tocar na sua casa se você permitir. Dívidas, erros, falhas que nós cometemos, Deus libera misericórdia, Deus libera poder, Deus libera graça sobre a sua vida hoje, para poder ir reestruturando, para poder ir restaurando. E lá na frente, você poder, assim como eu, estar testemunhando das suas maravilhas. Eu lembro que o meu diaconato foi o passo mais difícil que eu dei. Sabe por quê? Porque na nossa terra, para você receber algum manto, você não pode ter nome sujo. É um princípio. Bispo Lucas, ele fala o seguinte: se a pessoa não consegue cuidar do nome dele, ele vai cuidar de quem?
da igreja, esquece. E esse é um princípio. E eu falava, bispo, mas isso foi lá no meu passado. Ele, Rafa, resolve. Resolve, resolve, resolve. Você vai conseguir. E cada dia que passava eu via mais distante essa situação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu sou bispo. Sabe por quê? Porque na caminhada Deus limpou. Deus me deu meios, Deus me deu formas. Sabe o que Ele fez? Eu tinha uma dívida absurda. E eu lembro que juntando tudo, eu olhava, sabe quando você olhava assim, você fala, não tem o que fazer. Alguém já chegou em situação assim? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E eu querendo romper, eu querendo fazer as coisas certas, eu querendo melhorar, não tem o que fazer. Final da história. Eu consegui levantar 5% do montante inteiro da dívida. Ralei igual um condenado. Levantei 5%. E 5% pagou os 100%. 5% de tudo que eu devia. Foi tudo que eu consegui levantar. Resolveu tudo. Isso é graça ou não é? E sabe por que Deus permitiu isso acontecer? Para eu chegar hoje e saber, cara, não foi eu, foi a glória de Deus. O problema é que muito orgulho no coração quer falar, foi eu que sou bom, eu que sou forte, eu que... Não, eu não sou nada. Eu só sou um agraciado do Senhor. Tudo que eu vivo em Deus é pela graça. É pela graça. É pela graça. 5% quitou 100%. Agora tem a minha postura também. Eu lembro que eu tinha um carrinho velho. Eu tinha assumido a igreja lá do Riacho Fundo. A gente conseguiu fazer uma reforma. Foi quando a gente conseguiu botar TV de LED. Foi uma das primeiras igrejas que tinha TV de LED. Cara, estava linda a igreja. A gente fez a inauguração, tinha gente do lado de fora da igreja. Lotada, unção, louvorzão. Gente, maravilhoso. Voltando para casa, eu, a Liz e uma discípula que morava na nossa casa da época, a Kelly. Voltando para casa, era final de campeonato e o Flamengo tinha ganho. Foi lá atrás, tá? Não foi agora não. Foi hoje, né? E eu lembro que eu voltando para casa, a Liz olhando as fotos, olha amor que lindo e não sei o que, e a gente voltando. Quando eu menos espero, numa curva, um carro passa reto e eu vou de frente. Na hora, o que eu consegui fazer foi tentar segurar a Liz do lado, a Liz bateu o rosto no painel, quebrou dente. Foi, meu irmão, foi um peteco. Na hora eu não estava conseguindo respirar, eu pensei que eu ia morrer também. E quando a gente conseguiu recobrar, gente, não sobrou nada do carro. Perda total. Tinha uns 2 meses que eu tinha quitado esse carro. Que eu tinha conseguido quitar meu primeiro carro. Estava quitadinho. Eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor, que tem um carro. Aí, pau. E não tinha seguro. Falei, ô vida. Ô Jesus. E eu lembro que eu olhei para esse carro. Quando eu olhei para o carro que bateu em mim também arregaçado, o cara sentado no meio da pista com uma garrafa de uísque, com a blusa do Flamengo. Eu olhei. Eu lembro que nessa hora eu liguei para o bispo Maurício. Falei, Maurício, bati o carro aqui, vem me ajudar. Rapaz, em 5 minutos esse homem estava lá. Mas eu lembro que eu olhei para essa situação, olhei aquele cara e falei, esse cara não vai pagar o carro. Ele não vai pagar o carro. E não é porque ele não tem, não. É porque ele vai querer ser esperto. Naquela mesma hora, eu lembro que eu fechei os olhos, eu vi que a Alice estava bem, que a Kelly estava bem, estava todo mundo bem, né? Um pouco machucado, mas nada grave. Eu lembro que eu fechei os olhos, eu só falei, Deus, é o seguinte, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e eu não vou receber desse cara. Eu libero ele. Eu libero esse cara. Se ele quiser me pagar, tudo bem.
mas eu não vou botar ele na justiça, eu não vou entrar contra ele, eu não vou arrumar confusão, eu não vou atrás de advogado, não vou deixar nada. Deus, em tuas mãos eu entrego. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu juiz, e o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Não vou dizer que foi fácil, porque era o único bem que eu tinha, eu estava começando a vida, eu estava construindo, estava muito difícil. E ficar sem um carro naquela situação era bem complicado. E eu lembro que naquela noite, um dos membros da igreja semeou um carrinho velho, um golzinho velho da época. E eu lembro que eu fui entregar ele lá na igreja. Aí eu falei com o bispo Lu, falei, bispo, bati o carro e tal, mas está aqui, ó, semearam na igreja, isso aqui não me pertence, isso aqui é do Ministério Sara Nossa Terra. Ele, não, Rafa, pega esse carro e fica andando, pra você não ficar sem carro, senão você vai ter problema, inclusive, para tocar a igreja. E aí ele me deixou com aquele carrinho. Aí ele falou, quando você resolver a sua causa, você entrega ele aqui pro financeiro. E eu, tá bom. E eu lembro que dentro do meu coração eu tinha paz. Eu estava andando num carrinho velho com paz. Eu não estava com raiva daquele que bateu. Eu não estava chateado com aquilo que aconteceu. Eu estava em paz. Sabe por quê? Porque eu decidi não deixar em mim. Porque se tivesse em mim, eu ia arrumar uma confusão com esse cara que podia sair até morte. Eu me conheço. Eu morrer, porque eu ia me expor. Estou dizendo que eu ia matar ninguém não, tá, gente? Mas eu sei que, sei lá, se o cara bêbado daquele jeito bateu no meu carro, meu irmão, perder mais para ele talvez não fosse muito. Eu falei, Deus, conduz. Passaram-se 3 meses. 3 meses. Uma pessoa entrou lá dentro da igreja, eu estava lá arrumando cabo, ajudando, fazendo. E a pessoa falou, Rafa, vamos ali comigo? E eu, aonde? Eu quero ir ali no CIA. Tem uma loja lá que eu quero visitar. Falei, tá bom. A gente foi lá no CIA, entrou numa concessionária, aí eu olhei assim e falei, eita diabo, você está querendo me humilhar, né? Mas deixa, Deus está no controle de todas as coisas. Eu vendo um bando de carro zero assim. Aí ele, eu estou querendo fazer não sei o que e tal. Qual que você acha que seria legal para essa situação? Aí eu vi um carro que eu falei, se eu tivesse condições, era esse aqui, ó. É esse aqui? É. Chamou o vendedor e perguntou, esse carro aqui está quanto? Ele falou o valor. Aí a pessoa me procurou, Rafa, seria esse mesmo? Olha todos, seria esse mesmo? Eu seria. O que ele fez? Chamou o vendedor, pegou o cartão, entregou na mão dele e falou, passa a vista para mim. Pastor Rafael, esse é uma semente na sua vida. Essa é uma semente que eu estou fazendo na sua vida, que foi um voto que eu fiz diante do altar lá do Riacho Fundo, que se o Senhor me abençoasse numa causa que tinha de um imóvel, de herança, de não sei o quê, e se eu conseguisse ganhar, eu ia te dar um carro. E saiu hoje essa situação, e está na mão, já está tudo aqui, então eu quero te presentear. Isso não é para mim, isso é um presente que eu quero dar para você. Aí naquela hora eu não aguentei. Eu me desmontei. Enfim, o que eu estou querendo trazer para você? Às vezes a gente complica muito a vida. A gente fica amarrado em situações, sendo que o que tinha que estar pulsando dentro de nós é a gratidão. Nós respiramos, nós estamos numa igreja maravilhosa, nós temos pessoas maravilhosas, passamos por lutas, tomamos uns tombos, acontece. Mas um segredo que eu aprendi tenha a vida leve atrai bênção. Não deixe o seu coração ficar carregado com nada. Sabe quando a Bíblia fala 70 vezes 7 por dia? Pô, pela graça eu perdoo. Me machucou, me feriu? Pela graça, está liberado. Alguém está me devendo e essa dívida está me causando dor? Libera. Tudo que te causa dor precisa ser liberado. Bispo, você prefere receber da pessoa ou de Deus? É isso que você precisa botar na sua mente, no seu coração.
Às vezes você está deixando de avançar, às vezes em crise dentro de casa, crise no casamento, crise nos relacionamentos, crise no ministério. Por quê? Expectativa demais no outro. A sua expectativa tem que estar no altar. O poder que vem da sua vida tem que vir do altar, tem que vir de Deus. É Ele quem vai te suprir, é Ele quem vai te fortalecer, é Ele quem vai te fazer avançar, é Ele quem vai realizar os seus sonhos. Para de carregar nas suas mãos, a sua força é limitada, o poder de Deus é ilimitado. Chega uma hora da nossa vida que a gente precisa fazer decisão. A gente precisa tomar decisões. E eu quero te convidar, fique em pé no seu lugar agora. Eu quero te dar uma tarefa. Existem pessoas que passaram na sua vida e que te ajudaram muito. Te fortaleceram. Às vezes foi uma semente que foi feita. E você sequer agradeceu. E quando eu falo agradecer, não é, ai, obrigado. Não. É depois de ter vencido, ter procurado trazer essa pessoa para perto de você. Não é pagar a dívida. É falar, eu quero estar perto de você. Coração grato. Abre as janelas dos céus. Eu quero que ainda hoje você mande uma mensagem para essa pessoa falando o quanto essa pessoa te ajudou, o quanto essa pessoa representa e que essa pessoa pode contar com você quando ela precisar. Porque a vida, ela é como uma roda gigante. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. E isso não define a gente. E desprende. Eu sei que existem pessoas, eu vim para cá, gente, hoje meio inquieto. Eu falei, tem pessoas que me devem. Tem pessoas que me devem financeiramente. E aí eu comecei a lembrar de uma de outra. Eu falei, algumas eu vou manter. Outras hoje eu vou procurar e vou falar, ó, está liberado. Segue em paz, Deus te abençoe, Deus te prospere, seja livre. Sabe por quê? Eu quero plantar aquilo que eu quero colher. Porque hoje eu não estou endividado, mas amanhã eu posso estar. Mas eu quero encontrar senhores que possam ter misericórdia de mim se eu não tiver condições. A pior coisa que tem é quando você não tem condições, alguém vir te cobrar. Quantos querem? Senhores que possam te perdoar, que possam te liberar. Planta que você colhe. Planta que você colhe. Tira do seu coração. Eu estou te incitando a viver uma vida mais leve a partir de agora. Então feche os seus olhos. Pensa quem são as pessoas que você precisa agradecer. Dá um sinal de gratidão. E outra, tem pessoas que você precisa pedir clemência. Bispo, eu estou endividado, tem essa situação, aquela. Procura os senhores dessas causas. Amém. Procura os senhores dessas causas. Conversem com essas pessoas, não fuja. Deus vai te dar sabedoria. Vocês mexeram no meu retorno aqui, gente. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar unção para ter graça diante desses senhores. E você vai prosperar em nome de Jesus. Então pensa nessas pessoas. Tiraram o meu retorno, eu parei de me ouvir total. Aí vocês me ajudam demais. De olhos fechados. Perfeito. De olhos fechados. Ora, fala com Deus. Agradece por essas pessoas. Lembra de quem está te devendo. E quem você está devendo. Peça sabedoria para chegar até eles com graça. Porque em nome de Jesus, a Sara, nossa terra da Ceilândia, não será mais endividada. A Sara, nossa terra da Ceilândia, não terá mais dívida. Ninguém aqui dentro estará debaixo de jugo de dívidas.
Deus vai te dar sabedoria para administrar. Deus vai te dar sabedoria para negociar. Deus vai trazer misericórdia sobre causas que são impossíveis, meios que não tem jeito. Deus vai mover sobre você, em nome de Jesus. Amém? Eu ia entrar no momento, mas eu vou ser fiel. Meu irmão Bispo Maurício, o horário. Eu quero que você prepare o seu dízimo, a sua oferta. Lembra o seguinte: tem muita gente que dizima, que oferta com essa mentalidade: não, eu vou ser fiel e Deus vai me honrar. Seu dízimo e a sua oferta essa noite vai ser em gratidão. Seu dízimo e a sua oferta essa noite vai ser em clamor de misericórdia. Deus, eu quero essa unção de 5% pagar 100%. Eu quero essa unção de perdoar e ser abençoado. Eu quero pegar esses exemplos que o bispo deu e eu quero que isso aconteça na minha vida. Você vai manifestar a sua fé em sinal de gratidão. Em sinal de fé, sim, mas em gratidão. Você está nessa igreja, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Então na nossa direita, esquerda,